Vamos falar um pouquinho mais agora dessa análise de governo, as perspectivas bem específicas. Ricardo Salles, Meio Ambiente, Tereza Cristina, no Ministério da Agricultura. E ali, qual que é a sua visão disso aí? Como que ficou essa colocação? Alguns ministérios que foram desmanchados, porém, a gente é outra coisa também que deu um bafafá danado, né? Ele desmancha uma estrutura ministerial, mas não desmancha as funções. Qual que é a sua visão, qual que é a sua perspectiva disso? Bom, eu queria me ater ao Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, porque são situações de trabalho as quais nós vivemos no dia a dia. Uhum. O que se pretende com o Ministério do Meio Ambiente? Eu acho que o homem do campo não quer afrouxar nenhuma medida. Ele quer que as medidas que aí estão, que vamos imaginar que as medidas todas deveriam ser emanadas daquilo que foi estabelecido no Código Florestal. O que acontece? Você tem um código extremamente moderno, o mais conservador do mundo. Não existe lugar nenhum do mundo que trata de mata ciliar e nem de reserva legal, ainda mais a custo zero. Aqui no Brasil nós já temos isso. E aí começou-se a vazar entre os dedos das mãos as tais portarias, os tais decretos que travavam tudo. O objetivo que eu acredito que nós temos que caminhar é o seguinte: o Ministério da Agricultura buscar produzir mais, buscar efetivar a nossa capacidade, e o Ministério do Meio Ambiente fazer valer a lei. Só tem que fazer a lei com honestidade. Ou seja, se eu não tenho, vamos falar sobre a nossa região, 20%, aliás, se eu não cheguei ao patamar mínimo de 20%, eu tenho direito, está na lei, de poder empreender uma atividade agropecuária naquele remanescente. Então, as licenças não poderiam estar durando 2, 3 anos. O que eu quero e o que eu torço para que aconteça é a harmonização do trabalho pelo meio do Ministério da Agricultura e da regulamentação por meio do Ministério do Meio Ambiente. Regulamentação que já está aposta, e agora é executar como manda. Eu requeri a licença, é checado se ela é plausível, em sendo, no máximo em 10, 15 dias ela tinha que ter sido emitida. Até porque, se nós temos hoje 98% das propriedades rurais certificadas no CAR, ou seja, todos os órgãos federais conhecem. Pelo menos deveria conhecer. Não, mas se não conhece, aí é por incompetência pessoal. Conhecem aquilo que é o retrato da vida da propriedade. Então não tem nada que nos leve a ter aquele viés impeditivo do Ministério. Então a minha expectativa é que o Ministério da Agricultura e Pecuária promova o desenvolvimento e o Ministério do Meio Ambiente promova a regulamentação correta, porque aí nós iremos crescer muito. E acredito que o Salles tem consciência, até porque o que fez em São Paulo sinaliza nesse sentido, de que esse deve ser o caminho, o principal pilar do Ministério do Meio Ambiente. Aires, outra coisa foi a junção, porque o que nós vimos aí foi separar todo mundo. Separa branco, amarelo, preto, índio, mameluco, cafuso, separa pequeno, médio e grande, dentro do pequeno tem o mínimo, minúsculo e o Zé Ninguém, e de repente a gente está vendo toda uma aglutinação. Eu acho que o fortalecimento, a união é benéfica. Para estar resolvendo isso aí, você acha que isso é o caminho, está unindo o FUNAI, resolvendo ali, sabe, demarcação de terras e tudo. Você acha que os processos tendem a melhorar? Sim, porque, na verdade, se nós voltarmos ao início da República no Brasil, nós vamos encontrar que nós seguíamos uma tendência mundial de 11 pontos essenciais de assuntos. Então, 11, 12, se não me engano, isso quer dizer que o número necessário de ministério não tem que ultrapassar, ao meu ver,
15, 12 seria o ideal. Fomos a 22. Aí começa, mas acabou, não tem a estrutura. Veja bem, qual era a função específica do Ministério do Trabalho? Não tinha. Os direitos permanecem todos. Exatamente. E ele era regulamentador de quê nos últimos 20 anos? Da criação de sindicatos. Única e exclusivamente. Com corrupção, com tudo. É onde nós chegamos no absurdo. Enquanto o mundo desenvolvido, um país como os Estados Unidos, 100 e poucos sindicatos, Alemanha, 7, nós tínhamos 16.500. Porque aí também começa aquela divisão, né? Sindicato de tudo. Tudo, é humanamente impossível. É preciso entender que nós temos que nos encontrar, não é na regulamentação, é no trabalho, é na força geradora de condição de vida. Então, eu tenho comigo, e comparo isso sempre, a vida do silvícola, do índio e o branco. Eu tenho propriedades que são vizinhas de terras indígenas. É de uma pobreza extrema. Por quê? Porque ele não tem culturalmente o hábito de avançar ao mundo laboral. Ele é mais de esperar. Ora, aí você pega, por exemplo, a reserva indígena, acho que uma das mais próximas de grande porte aqui de Jataí, é do Meruri, que começa em General Carneiro, circunvizinha toda a Primavera do Leste, desce a Guiratinga, enfim, algo em torno de 100.000 hectares, 130.000 hectares, com uma população de 22.000 indivíduos. E eles todos muito pobres, com um viés ao alcoolismo incrível, morrendo por diabetes, vamos dizer, usando um termo muito nosso, às pencas. Por quê? Porque o único contato que ele teve com o branco foi o contato, entre aspas, da dieta. A cachaça é muito rica em calorias, é açúcar puro. Ele sai de uma vida extrativa e começa a comer o quê? Arroz e macarrão. Por quê? É porque é mais barato. E ele tem uma vastidão de terra dessa jogada. Cômodo. Isso. Então, nós temos que mudar. E isso só é feito dando dignidade ao índio. Aquilo que se fazia era mantê-lo na ignorância. E eu só posso concordar com o presidente Bolsonaro de que nós temos que usar essas terras para tratar melhor, para dar dignidade a esse ser que é tão importante na nossa cultura, mas está jogado na condição de sub-humano. E eu nunca vi, Fabélia, nunca vi, nas minhas andanças, nenhuma pessoa do Ministério do Meio Ambiente cuidar da vida dentro das reservas.